Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos tratar de um tema, a Igreja como a Noiva de Cristo, parte 1. Considerando que em nosso livro das 28 crenças da Igreja Adventista, a crença do número 23 é chamado de matrimônio e família. Então nós temos uma crença que está baseado na doutrina da vida cristã, onde ela tem um respaldo em relação a relacionamento. É claro que aqui está sendo representado através de Cristo e sua igreja. E aqui é uma coisa muito interessante, um ponto muito crucial. É a maneira como nós devemos nos relacionar com nossos esposos e esposas, através do exemplo de Cristo. Eu falei um pouco sobre isso com vocês no sábado, né? O ser humano, o homem, deve de fato, para com a sua esposa, primeiro amar e se entregar, assim como Cristo fez. Aqui o autor cita uma parábola baseada em Ezequiel, capítulo 16, verso de 1 a 14. Todos os elementos ali, naquele capítulo 16 até o verso 14 e até mais adiante, que a parábola não para ali no verso 14, ela é, irmãos, uma alegoria, sabe? Elementos que são utilizados ali até de forma bem, como é que eu posso dizer assim, até parece de forma indecente, mas os próprios públicos que Ezequiel estava escrevendo, eles sabiam o que ele estava querendo dizer. Ele sabia da sua importância. É tanto que quando ele chega a dizer assim, do nascimento que ele foi abandonado, quando uma pessoa é abandonada ou jogada na rua, de acordo com a cultura do Oriente Médio, especificamente nesse verso 4, em relação ao seu nascimento, e o verso 5, é como se a pessoa tivesse de fato sido descartada, a pessoa tivesse sido vista como alguém sem importância. Porém, aqui fala que ele pega aquela pessoa, aquela mulher, e então ele a tem. No começo, ele começa a falar de duas nações, né? Ele fala que você, que parece ser uma pessoa judia, uma pessoa hebreia, uma pessoa de Jerusalém, mas você se comporta como uma cananeia, ou seja, você é uma pessoa sem importância, o seu comportamento é um comportamento de pessoas pagãs. Aí depois ele fala dos hititas e faz também menção a um outro povo. Deixa eu só ler aqui o texto com vocês, para ser mais preciso. Aqui diz assim, ó, o teu pai viesse da terra dos cananeus, o teu pai era amorreu e a tua mãe é Teia. Olha só, duas nações que eram extremamente pagãs. Lembra-se de Esaú, quando Esaú casa-se com duas mulheres hetéias, e aquilo trouxe tristeza para Sara e Abraão, porque as mulheres, elas não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus, e aquilo trouxe tristeza. Então é comparado aqui essa mulher como mulher que tinha um comportamento, aparentava ter um tipo de conduta, mas vivia uma aparência contrária àquilo que de fato era em sua conduta. Porém, ainda assim, Cristo a resgatou e amou. E o texto chega a descrever que ele a preparou ou a enfeitou para si próprio. Não foi isso que Cristo fez com a sua igreja. A igreja estava em uma situação desfavorável e Cristo, ainda assim, sendo a igreja pecadora, a igreja sendo inimiga de Deus, ele se entregou por ela e a trouxe. E aí vem a questão aqui do matrimônio. Olha só, 5 pontos que toda a lição descreve. Primeiro, amar a igreja como noiva. Nunca devemos nos esquecer disso, diz o autor. Segundo ponto, entregar a si como um dote de casamento. Isso aqui é interessante. Deixa eu falar aqui rapidamente para vocês. Naquela época, a pessoa que queria casar, um exemplo, eu quero me casar com alguém. E sendo na cultura do Oriente Médio, eu tenho que mostrar aos pais dela que eu tenho condições de mantê-la. E para isso eu tenho que dar um dote para ele, de garantia que se porventura ela voltar para a casa dele, a casa dos seus pais, aquele dote vai auxiliar a poder mantê-la, aquela mulher novamente. E vai fazer com que o meu esforço, na verdade, por ela, seja a tal ponto que eu me dedique a pagar aquele dote. Uma representação disso foi o que Jacó fez com Raquel, assim como também com Lia, né? Ele trabalhou 7 anos, depois trabalhou mais 7 anos e pelos animais trabalhou 6 anos. Então, assim, houve um dote. É tanto que Raquel chega a dizer assim: o nosso pai, falando para Lia, comeu todo o nosso dinheiro. Então, elas sabiam que o dote que Jacó deu, o próprio Labão ficou, se apropriou dele e não a entregou a Raquel como deveria ser feito, uma vez que elas também, quando saíssem de lá, deveriam receber algo para a sua própria manutenção. Então, assim, o casamento era visto como dessa forma. O noivo deveria trabalhar, se dedicar e mostrar que tinha condições de manter a sua noiva por todo o tempo. E aquilo era uma garantia. Um exemplo também disso é quando o próprio Eliezer, né, o servo de Abraão, quando vai até a casa de Rebeca, ele leva lá algumas joias, mostrando quem era a pessoa pretendente para a sua futura esposa, e isso fez com que a família de Betuel ali, né, ficasse, na verdade,
deslumbrado, rapaz, esse homem realmente ele tem condições de manter a nossa filha, e assim o foi. E aqui a gente vê o seguinte, o que nós estamos fazendo para manter como garantia o nosso relacionamento bem íntimo entre nós e Deus? Um outro ponto aqui fala de lavar sua noiva, e aqui tem todo um simbolismo, né? O lavar com sal, que envolvia a questão de mantê-la conservada naquela situação. Era um preparo em relação àquilo. O outro ponto, ele fala comunica a palavra da promessa. Essa purificação é realizada pela palavra. Se Cristo e a sua palavra não for colocado sempre em pauta, para com o relacionamento entre a pessoa e a esposa, diante de Cristo, nada vai adiantar. A palavra precisa ser soberana. É por isso que, como diz assim, ó, maridos e esposas juntos na cruz. Ambos têm que estar ali, aos pés de Cristo, como diz o hino, né? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. Se houvesse, irmãos, mais orações nos casais, com certeza, muito menos divórcio haveria. E eu falo mais orações de todos os lados, tá? Quer seja do marido ou da esposa. E para fechar aqui, o autor cita o último ponto, que é: prepara e enfeita a noiva. Quando a noiva é finalmente apresentada ao seu noivo, ela está fabulosamente bonita e surge em esplendor impecável. Cristo não só lava a noiva, ele também prepara e adorna. E aí vem aquele ponto interessante. Quando o marido ama realmente a sua esposa, ele vai sempre fazer por onde ela está em situação favorável para com ele. Preparada, enfeitada, sempre bela. E ele se entrega para isso. É claro que aqui é usado de forma metafórica da parte de Cristo com a sua igreja, mas é uma parábola que deve servir de exemplo. É uma ilustração, melhor dizendo, que deve servir de exemplo. Assim como Cristo fez com a sua igreja, os maridos devem fazer por suas esposas. Devem de fato amar, se dedicar, se empenhar nesta causa. Que Deus, portanto, nos abençoe e faça de mim e de você pessoas melhores, primeiro ao pé da cruz. Primeiro ao pé da cruz e seguida para aqueles que estão ao nosso redor. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos da Tua palavra e nos auxilia para que possamos andar sempre à vista do Teu querer. Faz-nos esposos e esposas melhores e que nós nunca saiamos dos pés do Senhor. Dá-nos neste dia a Tua bênção, a Tua paz e permanece conosco, Deus, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe para que Deus possa levar essa mensagem, para que nós possamos levar essa mensagem a outros que estão aí precisando ouvir uma mensagem baseada nesse conteúdo. Deus te abençoe, um bom dia para você. Até o próximo vídeo.